Boa tarde, turma. Tudo bom? Como inicialmente me apresentei para vocês, meu nome é Luciana, sou tutora no Senac. Hoje eu vou conversar com vocês referente ao C3, referente a dúvidas, tá? Também quem vai nos acompanhar hoje neste momento online é a tutora Luana. Logo nós vamos nos apresentar. Tudo bem com vocês? Estão me escutando bem? Vamos fazer mais um teste? Também, pessoal, para avisar, já iniciei a gravação. Tudo certo? Então vamos lá. Orientações gerais. Talvez vocês já estão acostumadas, né? Já decoraram, mas eu tenho que passar, né? Todas as orientações para vocês, tá? Vocês podem colocar no chat o nome seguido de sobrenome, ou se preferir, pessoal, vocês podem colocar um apelido, né? Mas sempre aquele cuidado, né? Para não botar nenhum apelido pejorativo, sempre esse detalhe, tá? Também, pessoal, o que eu preciso, tá? Que vocês tenham um papel, uma caneta, se vocês preferirem, claro, né? Para anotar, caso tenha alguma dúvida, ou a gente fala alguma sigla que vocês não conhecem, eu sempre gosto de passar essa dica neste momento. É aquele momento que a gente está se organizando, né? Quer tomar um cafezinho, quer tomar uma água, é o momento ideal. As perguntas, tá? A tutora Luana vai ficar responsável pelo chat, vai tirar as dúvidas de vocês. Em algum momento, ela vai me interromper para a gente tirar a dúvida para o grupo geral, tá? Não precisa ter vergonha deste momento. Pergunta. Ah, eu não sei como é que escreve isso. Sem problema. Coloca do jeito de vocês e a gente vai explicando, tá? Vamos atender todos com excelência, com atenção. Tá? Também, pessoal, não aceitamos provocações ou dados de outras pessoas, né? Hoje vamos conversar referente ao C3, dúvidas, né? Relacionado à segurança do trabalho. A tutora Luana também vai disponibilizar para vocês no chat o e-mail para dúvidas, sugestões, caso vocês tenham alguma sugestão para o curso, alguma reclamação, é um canal, né, que vocês têm para este contato, tá? Que é relacionamento@senacrs.com.br. Em seguida, a Luana coloca para vocês. Bom, vamos lá. Meu nome, então, como eu já disse, vocês já decoraram, né? Como é que é meu nome? Luciana Ferreira Farias. Já falei acho que umas 5 vezes desde que iniciou a gravação, né? Eu gosto de contar a minha história lá no início, para a gente chegar no dia de hoje. Eu sou técnica de segurança do trabalho, sou bombeira civil, tecnóloga em segurança do trabalho, tenho pós em saúde do trabalhador, docência em ensino superior, também tenho pós em docência profissional e ensino técnico, e entre outras, né? Eu sempre busquei, né, esse foco na área da educação. Tá? Que eu quero dizer para vocês, por que eu conto assim? Porque ninguém nasceu técnico de segurança, né? Eu não era técnica de segurança. Antes de ser professora, ter toda essa formação que eu passei para vocês, eu era vendedora. Eu vendia aparelho de ginástica, eu vendia ferradura para cavalo, eu vendia produtos para impressora, essa parte de informática. Então eu digo para vocês, tá difícil. Sempre vai estar difícil, pessoal. Sempre vai ter alguma coisa que pode atrapalhar aquele percurso de vocês, mas não desistam. Se hoje eu cheguei aqui, porque em algum momento quis desistir, quis. Mas eu pensei assim, não vou desistir. Não vou desistir que um dia vai valer a pena. E hoje eu digo para vocês, vale a pena o esforço, estudar um pouquinho no horário de intervalo, estudar um pouquinho antes de dormir. Tutor, mas eu trabalho. Eu acho que 99% deve trabalhar, né, pessoal? Então, assim, sempre tentem, né, se esforçar. Um dia vai valer a pena. Confia que vai dar certo. Agora a tutora Luana vai se apresentar para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais uma aula. Eu sou a tutora Luana Rosa, sou técnica também em segurança do trabalho, assim como vocês, assim como a tutora Luciana, há mais de 16 anos, né? Então, nesse longo período aí de 16 anos, eu atuei aí em indústria de diversos ramos, né, atuando como técnica em segurança do trabalho. Hoje eu sou graduada também em segurança do trabalho e tenho pós-graduação em gestão de pessoas e também em docência, tanto para o nível técnico quanto para o nível superior. E atualmente, assim como vocês, né, estamos sempre como estudantes, né? Como a tutora Luciana falou, é importante a gente nunca parar de buscar conhecimento.
né? Isso é muito importante aí, principalmente na nossa área de atuação. Então, atualmente eu faço um MBA em ergonomia. O intuito disso, né, é me especializar para poder trazer maiores e melhores informações para vocês, né? Aumentar aí o nosso nível de qualidade cada vez mais. Então, eu estarei disponível aqui no bate-papo, fiquem à vontade para colocar as mensagens de vocês. Algumas coisas a gente responde ali no bate-papo mesmo, outras daí eu chamo a tutora Luciana para a gente abrir para o grupo, tá bom? Então, sejam bem-vindos e boa aula. Pessoal, referente à atividade 1, tem alguém aqui que já foi aprovado na atividade 1? Ou ainda tem alguém com dúvida? O que nós vamos fazer, tá? Nós vamos conversar da atividade 1, eu vou explicar, e daí vocês mandam a mensagem de vocês, que daí a gente vai tirando as dúvidas. Depois, atividade 2, atividade 3 e assim por diante, tá? Mas lembrou de uma que nós estamos lá finalizando na atividade 3. Lembrou da 1, a gente volta na 1, tá? Eu não quero ninguém aqui com algum pensamento assim, eu fiquei com dúvida na 2, eu fiquei com dúvida na 1. Não, nada disso. Não queremos dívidas, tá? Queremos todo mundo com a conta em dia. Combinado? Vamos iniciar então, pessoal? Ó, tem alguém que já foi aprovado aqui, deixa eu ler. Ó, temos uma aprovada já. Falta só 3. Então tu veio aqui na minha aula e da Luana para isso, para buscar essa aprovação, então. Então vamos embora lá. Vamos lá. Atividade 1. Tá? O que nós temos na atividade 1? O nome da empresa, que é Pé Direito, Calçados, né? Você vai ter que clicar aqui para acessar, né, a empresa, onde você vai ver o cenário, vamos chamar assim, como se nós estivéssemos fazendo uma visita neste momento, tá? Também vai ter a planta baixa, tem todos esses espaços da empresa para a gente revisar. O que vocês vão focar? É risco ergonômico. Qual é a NR que fala do risco ergonômico? Alguém sabe? Qual é o número dela? Né? Também nós vamos focar no risco de acidentes. Tá? Vamos para o próximo passo. Eu sempre digo para os meus alunos, leiam todas essas orientações. Eu não vou ler para vocês, porque senão vai ficar muito cansativo. E vamos direto para a mão na massa, onde está a atividade mesmo. Mas é importante que vocês leiam esses detalhes. Por quê, pessoal? Porque ali, às vezes, tem dicas. A gente faz correndo, né? Quer entregar, está fechando o prazo, revisa cada detalhe. Às vezes tem uma resposta ali que vai fazer diferença depois. Aqui, atividade 1, ela vai focar no ergonômico e no de acidentes. Né? Isso aqui é um exemplo que já está no início da atividade de vocês, tá? Você vai clicar aqui para baixar o modelo da atividade, vai identificar, vou repetir de novo, é ergonômico e acidente. Poxa, Luciana, mas de novo tu tá falando isso? Vou falar de novo, sabe por quê? Quando eu recebo uma atividade dessa, daí aparece o químico, que não aparece nessa história, aparece qual outro, que agora eu até me confundo, o biológico, tá? Então, digo, pessoal, sempre revisem essas informações básicas, senão a atividade de vocês volta porque vocês acrescentaram informações que não era neste momento. Em algum momento, em outro C, vocês vão trabalhar a parte biológica, a parte do químico, certo? Vamos lá. Aqui. Aqui acontece algo bem engraçado às vezes, tá? O pessoal responde tudo perfeito, só esquece de botar um detalhe, que eu acho que é a parte mais fácil da atividade, tá? É a parte onde a gente encontra aqui, ó, atividade desenvolvida pelo montador de estantes, atividade desenvolvida pelo operador de empilhadeira, atividade desenvolvida pelo expedidor da esteira, não é? O pessoal esquece esse detalhezinho ali, que é com as palavras de vocês mesmo. O que faz um montador? O que faz um operador? O que faz um expeditor? Não precisa ser um texto perfeito. A Luciana quer 500 letrinhas. Não é isso, pessoal. Com as palavras de vocês, de acordo com o que vocês analisaram ali no contexto da atividade, né? Então, pessoal, aqui, ó. Aqui eu vou ler para vocês, tá?
Após a visita virtual e a leitura da descrição de alguns pontos importantes sobre as atividades envolvidas na empresa Pé Direito causados, indique, no mínimo, um risco ergonômico e um risco de acidentes, presentes nas 3 funções apresentadas. O que a gente tem aqui? Como a tutora Luana está sinalizando ali para vocês. Essa é a etapa 1. Você vai ter que achar um risco ergonômico, um risco de acidente e colocar ali a função. Ou às vezes a gente confunde função e cargo, né? O que aquela pessoa faz? Alguém sabe me explicar em poucas palavras o que o montador faz na nossa atividade? Ele vai montar o quê? É um montador de estantes. Aí você vai colocar ali, responsável por montar as estantes na empresa, assim, exercendo atividade em altura. Dá para botar um resuminho, tá? Não precisa colocar toda a história, desde o dia que ele entrou na empresa, jamais, tá? É o básico. Vamos para a próxima etapa. Aí vou usar um exemplo com vocês, o montador. O que eu preciso colocar aqui? Deixa eu pegar minha canetinha. Espera aí. Espera um pouquinho. Aqui, ó. O que eu vou colocar nesse cantinho aqui, onde diz risco ergonômico? Eu vou colocar um exemplo. Esforço físico intenso, tá? Um outro exemplo aqui, no cenário, nesta parte aqui. Movimentação de peças, levantamento de peças. O que faz o montador de estantes? Ele vai movimentar o material dele, ele vai levantar, porque ele vai trabalhar acima de 2 metros, não é? E aqui, o que vai aqui? Aqui eu coloco todas as normas? Não, né? O que a gente está falando? Qual é a norma que eu perguntei e a Daniela me respondeu? A gente vai falar da NR17. Bem breve, vai colocar ali NR17 e um breve textinho. Não precisa copiar a norma toda, tá, pessoal? Nesse sentido. Vamos para aqui a próxima etapa. Acidentes. Vou usar um exemplo aqui para o montador. Continuamos no montador, tá? O montador, o que ele faz? Ele vai montar, que nem eu falei para vocês, repetindo, né? Mas aqui ele está na parte que a gente vai falar que ele está acima do nível, ele está trabalhando, né, em altura, quando está focando na parte de acidentes. Aqui daí você vai descrever a atividade que ele está fazendo, de forma breve, tá? E a questão que ele vai estar o quê? A postura dele, o risco de queda, né? A postura está na 17. Na 35 a gente vai focar, tá? No risco de queda, isso mesmo. Daí aqui você vai informar, né? NR35 breve, de novo, né? Não precisa botar toda a NR, todos os tópicos, não. Eu gosto quando o aluno às vezes coloca com as palavras dele, de acordo com a norma, ou quer colocar um trechinho, coloca, mas não coloca todo o item, tá? Aí a gente vai pular para o operador de empilhadeira. Vai seguir a mesma questão, você vai focar na parte ergonômica e de acidente, vai descrever o cenário, o que tu encontrou ali naquela atividade dele e qual é a legislação. E de novo aqui, o acidente, mas claro que daí sai do foco da NR35. Vai focar na questão para o operador de empilhadeira, que é outra norma. Alguém arrisca? Qual é a outra norma? Que vai ter o foco para o operador de empilhadeira? Vão ficar me devendo para próximo encontro, Luana? Não acredito nisso. Isso mesmo. O foco nessa outra etapa aqui, a gente vai focar na 11 e na 12. E daí você vai colocar a legislação e uma breve descrição. E no expedidor da esteira aqui, mesma situação. Vocês vão focar risco ergonômico, risco de acidente, o cenário de forma breve e a legislação, tá? E lembrando, o que é importante também? Tem atividades às vezes que voltam porque falta essa questão aqui, ó. Descreva a atividade desenvolvida pelo operador. Certo? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Ninguém? Não?
Tranquilo, então. Vamos passar agora. Atividade 2. Atividade 2, tá, pessoal? A gente vai encontrar um cenário, uma planta baixa. Alguns têm, o que é uma planta baixa? Tem gente que não sabe, né? Ainda está aprendendo, né? Uma planta baixa é um desenho daquele espaço de trabalho, pode ser da casa da pessoa, arquitetos normalmente fazem, engenheiros, né? Mas o técnico de segurança vai trabalhar sempre com planta, porque vai ter que identificar, agora até ainda além do nosso assunto, né? Vai ter que identificar onde é que fica um extintor de água, onde que fica um extintor de CO2, onde é que fica um hidrante, onde fica um alarme de incêndio. Então, sempre vai ter algum contato com a planta, né? Nós chamamos de planta baixa. Essa atividade aqui, a gente vai estar focando na melhoria da empresa pé direito, que é onde a gente vai encontrar algumas dificuldades, né? Que os funcionários lá estão passando e o técnico de segurança vai melhorar essa situação. Pode fazer a tua pergunta, pode escrever ali que a gente vai te responder, Daniela. Agora nós vamos para a próxima etapa. Aqui também a gente encontra a situação que você precisa melhorar, aqui a legislação, tá? E a melhoria que foi proposta por você. Deixa eu passar aqui. Aí, aquela etapa, você vai baixar o arquivo modelo, responder a atividade. Pode falar a tua dúvida, a gente está prestando atenção. Tá com dificuldade para digitar, é isto? Eu abri o microfone, Daniela, tenta utilizar o microfone. Isso, eu vou fechar o meu agora para não falar junto. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em referente a esse negócio de planta que você acabou falando. Lá no meu serviço teve um problema em relação a isso, que colocaram uma sala adaptada numa sala que não tinha nada a ver com a planta do que foi programado. O técnico de segurança interfere nisso ou isso tem a ver apenas com... esqueci o nome de quem vai lá no serviço para analisar essas coisas. O engenheiro? Não. Pera, deixa eu ver se eu... Me explica de novo, deixa eu ver se eu entendi. O arquiteto, provavelmente, isso? Era uma sala para coleta de exames infantil e fizeram uma gambiarra, colocaram uma sala de teste ergométrico. A vigilância sanitária foi lá, lembrei o nome, e interditou. O técnico de segurança teria que estar responsável por isso, saber que tinham feito e não podia, ou não é o nosso papel? O técnico de segurança, ele tem que sempre estar alinhado com outros setores, mas dependendo, às vezes, da empresa, né, é um pouco mais fechado, né, o grupo, né? É sempre bom, assim, o pessoal, por exemplo, da manutenção ou a equipe de arquitetura, né, tá alinhada contigo para te passar as informações, né? Vou realizar uma obra nessa sala. Por que você também precisa saber o que tem em cada sala? Imagina se pega fogo, não é? Quantas pessoas trabalham naquele local, o que tem naquele local de material para depois tu poder passar para o corpo de bombeiros. Não, naquela sala eu guardava álcool, naquela sala eu só guardava papel, ou naquela sala estava vazia. Né? Dependendo do cenário, vamos trabalhar um cenário. Né? Tu sempre vai ter que tentar trabalhar junto, né, com os demais setores. Né? E o jeito de saber o que tem em cada setor, é o que a gente sempre diz, né? O técnico de segurança tem que às vezes caminhar o dia inteiro, porque o pessoal é criativo nas empresas. Tu deixou o teu extintor lá em perfeito lugar, tudo organizado, teu hidrante, quando tu volta, né? Tem 5 cadeiras na frente. O pessoal é criativo, então o técnico de segurança tem que andar. Né? Extintor anda também, tu pode ter certeza disso. Pela nossa experiência, né, Luana? Quando tu volta, não tá mais no lugar. Uma dica assim, bem importante que a gente pode dar é também na relação dessa questão de acompanhamento do trabalho, né? O técnico de segurança do trabalho, ele não vai ser o responsável pela execução, né? Mas, ao iniciar uma obra, o que fica de sugestão para que vocês peçam, quando forem os técnicos de segurança, né?
pedirem a planta baixa dessa obra, desse trabalho que vai ser realizado ali naquele local, né, o projeto, e aí vocês façam a análise de vocês, e no acompanhamento da obra, ao vocês verificarem que algo está saindo do combinado, do proposto, vocês façam esse registro por e-mail, para que vocês sempre tenham, é o que a gente chama assim de uma carta na manga, assim, uma proteção mesmo pro técnico em segurança do trabalho, né? Para que não respingue nenhuma responsabilidade em vocês, um respaldo, perfeito. Essa era a palavra que eu estava procurando, terem um respaldo. Então, registra por e-mail, né? Mas tem que realmente ir na área, como a tutora Luciana falou, tem que ir na área, tem que acompanhar, né? E aí, se vocês identificarem que algo está saindo do combinado, né? Não está saindo conforme o projeto ali que foi elaborado, vocês façam essa comunicação, né, aos responsáveis e registrem isso por e-mail também, né, para respaldo de vocês. Até aqui, ok, Daniela? Sim? Então vamos lá. Pessoal, voltando aqui nas melhorias, então, vai existir este exemplo na atividade 2, tá? Então, repetindo, sempre leiam esses passo a passo, que aqui tem dicas, né? Tá falando da NR12. Qual que é a NR12? Alguém sabe? Não precisa ser exato. Qual que é o assunto dela? Eu gosto de saber os assuntos das normas. Não precisa me dar o nome todo dela, não é isso que eu quero. Qual que é o assunto da NR12? Da NR17, vocês já sabem que é ergonomia. E a outra é máquinas e equipamentos. Isso mesmo. Máquinas e equipamentos a gente vai encontrar na NR12. Agora vamos para a próxima etapa aqui da nossa atividade. Aqui, voltando, né? Você vai baixar o arquivo modelo. Sempre salvem, pessoal, com outro nome, porque já aconteceu da gente receber, né, Luana? Arquivos em branco. Ele só está com a orientação modelo. Tá? Porque daí você salvou com o mesmo nome, daí deu problema. Daí volta a atividade, daí vocês acabam perdendo tempo ali, né? Ah, a doutora não corrigiu minha atividade. Daí quando vem o retorno, tá com uma nota, tá sem nota, né? Por causa dessa questão, que o arquivo está igual ao modelo. Vamos lá. Setor de expedição. Depois nós vamos encontrar aqui. O rapaz está trabalhando junto com o colega, né? Como vocês podem ver na imagem. Pois nós temos aqui o nosso operador de empilhadeira. Temos o pessoal da esteira. Sempre analisar, pessoal, essas imagens. Ah, Luciana, mas eu tô com pressa. Mas olha, é 5 minutinhos, tá? Sempre, né? Agora vamos lá. Continua aqui o pessoal trabalhando na produção, junto às esteiras. O que vocês conseguem observar nisso? A planta baixa do setor expedição. Né? Aqui vocês vão encontrar as distâncias que estão os equipamentos, tá? As máquinas, enfim, a área de circulação. Essa empresa precisa de melhorias, tá? Não é só achar crítica. Não, isso e aquilo está errado. Às vezes a gente ativa esse lado, né? Mas sempre, quando achar um problema na empresa de vocês, já procurem a solução. Quando for vender para o diretor de vocês, o gerente, já vai com uma ideia. Se ele não gostar, mas pelo menos já mostrou a tua primeira ideia. Aqui. Aí nós vamos ter 4 informações. Tá passando, é? Assim. Aqui nós vamos ter 4 melhorias. Desculpa, eu falei errado. 4 melhorias que vocês vão ter que apresentar. A situação que está incorreta, que tem que ser identificada, a legislação e a melhoria proposta, tá? E assim por diante, vai seguindo o passo a passo, tá? Você vai ter que analisar a questão da NR12 e da NR17, tá? Então, sempre pesquisem nesse foco para responder esta atividade, tá? Um exemplo, vamos usar um exemplo. A esteira, o trabalhador, ele está trabalhando sentado? Ele está sentado ou não? Isso era um teste para ver se vocês tinham prestado atenção nas minhas imagens, ó. Peguei vocês, vamos lá. Todo mundo está trabalhando sem cadeira, sem banquinho, sem nada, né? Tá.
A situação que a gente encontra aqui, então, que a pessoa não tem um local para descanso. Não dá para trabalhar 8 horas ali do lado da esteira, né? Sem um apoio para descansar um pouco, né? Só que nós temos um problema aqui. Né? Tem como colocar um banco aqui? Não tem, porque o espaço é pequeno. Né? E tem mais os produtos que eles vão trabalhar, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um outro local para esses trabalhadores fazerem pausas para descansar. Tá? O banco ou a cadeira, como vocês quiserem chamar, não vai ser possível colocar aqui, porque senão pode até ocorrer um acidente, né, neste momento. Ó, temos uma pergunta aqui. Sim, até perigoso, porque daí quando ele se inclinar, ele pode fazer a cadeira dele prender na esteira ou a roupa dele, né? Então, sempre esse cuidado, tá? Sim, a APR é na atividade 3, né? E a gente já vai entrar nela também, mas pode, para essa situação também, se pode fazer uma APR. Voltando lá onde nós estávamos. Aí você vai ter que apresentar, né? Outros, nós falamos um exemplo, né? E você vai ter que apresentar outros 3 exemplos aqui também. Tá? Aqui, Então, alguma dúvida? só para complementar, a gente tem que sempre focar nessa atividade na planta baixa. Então, vem muito para nós situações incorretas, como o funcionário não está utilizando o EPI. Mas nesta planta baixa, a gente não tem numa planta baixa os trabalhadores, né? Então, vocês vão ter que avaliar as instalações, os equipamentos, né? As rotas de saída, circulação de pessoas, né? Vocês podem observar, por exemplo, que tem um pallet, né, no corredor de circulação de pessoas, né? E tem um pallet ali obstruindo. Imaginem numa emergência, né? Esses colaboradores, eles saem, né, do setor e vão passar como se a área destinada para pedestres, ela está obstruída, né? Então, a gente tem que pensar nesse tipo de situação, analisando a planta baixa. Então, o colaborador sem EPI, às vezes o pessoal fala, o rapazinho está em altura sem cinto de segurança, né? Ok, nas imagens a gente pode perceber isso, mas nessa atividade, especificamente, a análise é da planta baixa. Então, na planta baixa, nós não temos trabalhadores, colaboradores, tá? Então, só para deixar aí essa dica para vocês, tá? Perfeito, tutora Luana. Alguém tem mais alguma dúvida referente à planta baixa? Tá ok? Ah, mas ela vai corrigir sim. Fica tranquila. E eu tô achando que tu vai tirar uma nota boa, hein? Porque tu me deu várias respostas. E cadê o resto da nossa turma, Luana? Estão tudo quietinho. Cadê Acho o que o pessoal povo? tá com preguicinha. Vamos lá, então. Atividade 3. Atividade 3, alguém sabe me dizer o que significa a sigla da atividade 3? APR. Pode chutar, pode digitar errado, não tem problema. O momento de errar é agora, galera. O meu aqui não travou. Travou para ti, Luana? Não, para mim não tá travando. Anne, ficou com alguma dúvida? Tu quer que eu volte em alguma atividade? Eu posso voltar? Muito bem, pessoal. Análise preliminar de risco. Tu ficou com alguma dúvida em alguma atividade quando travou a tua internet, alguma coisa assim? A 2 tu não entendeu? A gente volta ali, não tem problema. Só um momentinho. Aqui, ó. Esse aqui é o início da atividade 2, tá? Aqui é tranquilo? Você vai ter que baixar, tá? Para conhecer o setor de expedição, também vai ter que baixar a planta do setor, tá?
Você vai focar na NR12, que é máquinas e equipamentos, e a NR17, que é ergonomia. Tá? Ali tem um exemplo, tá, de melhoria. É um exemplo, não é que você vai fazer igual, né, na sua atividade. Até aqui, ok? Vamos lá. Aí aqui é o padrão, né, que vocês já estão acostumados, né, a baixar, né, o arquivo modelo da atividade. Setor expedição, daí os nossos personagens, nossos funcionários, né, montadores de estante. Aqui o nosso operador de empilhadeira. Depois aqui a gente vai encontrar o pessoal que fica nas esteiras trabalhando, os operadores também. Tá, aqui. Aí aqui a planta baixa do setor, aonde vai mostrar, né, a estante, a empilhadeira, aqui está a empilhadeira, aonde fica as esteiras, tá? E aqui tem as medidas, né, do espaço, como fazer, né? Tu pode escrever com as tuas palavras, mas você sempre tem que citar, né, a norma, né? Não pode só colocar assim, NR17, ergonomia, cuida da postura. Não, né? Temos que dar uma melhorada, né, na questão o que colocar com as nossas palavras, tá? Mas sempre aquela coisa, não colocar assim só ergonomia, sabe? Tentar desenvolver, alinhar com a atividade, a resposta. Vamos lá. Aqui eu tenho, você vai ter que apresentar 4 melhorias para esta empresa, tá? Com foco NR12 e NR17. Não estamos falando da NR35, estamos falando da NR12 e 17, e você vai ter que analisar aquelas imagens anteriores, a planta, né, para a gente melhorar as atividades dos funcionários, tá? O exemplo que eu usei aqui foi o pessoal da esteira. Tá, vou voltar lá. Aqui, ó. O pessoal da esteira, a situação deles, eles ficam trabalhando sentados ou em pé? Eles estão trabalhando o tempo todo, né? De pé. O que acontece? Eles precisam de quê? Precisam de um banco, de uma cadeira, né? Porque é cansativo, né? Ficar 8 horas sem um descanso. Então, por isso, né? A gente vai precisar fornecer uma cadeira, um banco, como vocês quiserem chamar, para estes funcionários. Só que tem uma questão aqui. Eu posso botar uma cadeira nesse espaço onde está os dois? Não dá, né? Ou eles vão ficar se batendo, ou daqui a pouco vai causar um acidente. Então, a sugestão é que vai ter que criar um local para colocar o local de descanso. Tá? Aí agora aqui, ó. Voltamos aqui então na planta, né? Porque não tem espaço, né? E também pode criar um acidente, como eu já falei para vocês. Vamos para a próxima etapa. E aqui daí você vai colocar qual a situação incorreta identificada. Situação, melhoria, né? Qual a melhoria? Qual a legislação? Nós vamos focar na NR17. Você vai botar aqui NR17 e um textinho breve, né? Qual a melhoria para ela? Né? Você vai fornecer para o seu funcionário cadeira ou local adequado para descanso, né? E a situação que você identificou, olhando aqui, a situação foi identificada. Não tem local para descanso, não tem local para o funcionário que trabalha na esteira. Estou focando no da esteira, tá? Os outros são outras situações que vocês vão pesquisar. Depois, agora a gente vai para a atividade 3. Atividade 3. Olha, ele trabalha, ele não tem nem o intervalo dele, Daniela. Ah, peraí, Daniela. Deixa eu pagar a minha dívida aqui. Anne, entendeu? Ficou com alguma dúvida? Entendeu? Tá, tranquilo então. Então eu tô feliz já, que tem a minha dívida contigo. Luana, pode responder para Daniela ali, por favor? Enquanto eu sigo aqui com a 3?
A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas aqui no Brasil, ela consolida uma diretriz que fala sobre as pausas obrigatórias, né, de café ou lanche. Eu vou dar uma olhada, como não é muito a minha área, né, eu vou dar uma olhada aqui na CLT para a gente confirmar certinho qual que é essa pausa obrigatória pela CLT. Mas eu sei que sim, tem uma pausa obrigatória. Eu só não sei dizer exatamente para vocês a cada quanto tempo que precisa dar essa pausa, tá? Mas eu vou verificar e já retorno. Né? Quanto tempo tem os 15 minutos? Que é 15 minutos, eu acredito que sim. É que eu lembro bastante também do pessoal que trabalha em câmara fria, né? Que eles ficam um tempo e descansam um outro período, né? Porque não pode trabalhar 2, 3 horas direto numa câmara fria. Mas essa parte do trabalhador, né, que fica executando suas atividades direto, né? De pé, eu não me lembro. Vamos então para a atividade 3, enquanto a tutora Luana revisa essa questão para nós. Atividade 3, então agora nós vamos falar da famosa APR, Análise Preliminar de Risco. Alguém já passou nessa atividade? Ou ainda estão com alguma pendência para resolver com os tutores de vocês? Não chegou ainda na 3? Não, mas tem tempo, fica tranquila. Tem tempo, cuidem sempre os prazos, ainda não fez? Então vamos fazer um exemplo juntos aqui agora. Já passou? Ô, Luciana. Parabéns. Oi. Só para responder a Daniela, tá? Eu encontrei aqui realmente. É obrigatório, de acordo com a CLT, né? Aqui conforme a nossa legislação trabalhista. O intervalo, quando é interjornada, jornada acima de 6 horas, é obrigatório o intervalo de 1 hora, né? Para descanso e a refeição. Em jornadas de 4 a 6 horas, o intervalo de 15 minutos. Tá? Então, é sim previsto em lei. Eu vou colocar o texto aqui para vocês aqui no bate-papo, claro, né? Daí se quiserem se quiser ler ou até copiar, pode ficar à vontade. Uhum. E também tem, às vezes, as empresas criam as suas regras, né? Criam o intervalo para o pessoal fumar, criam o intervalo para o pessoal poder tomar um cafezinho fora dos horários, né? Tudo depende da atividade e das regras que a empresa acaba criando para ela. Vamos à atividade em 3, então, nós vamos falar agora é outra empresa. Vamos ver aqui. Peraí, acho que eu voltei meu slide, só um minuto. Aqui, tá certo. Atividade 3, né, nós vamos falar de uma obra, né, que vai ser analisado, né, vai fazer uma análise da APR dela. Tá? E a questão, aqui a gente vai falar da NR 35, vamos falar da NR 6, em vários momentos. Então, revisem o conteúdo, tá? Antes, né, de sair respondendo a APR. Porque daqui a pouco vocês vão estar colocando assuntos que estão fora desta empresa. Nós estamos falando agora de uma obra, de uma reforma, como vocês preferirem. Tá? Consta, tá? Nos materiais de vocês, o vídeo, né? Onde vocês vão analisar os trabalhadores desta empresa. Eu não vou conseguir passar ele aqui agora, mas consta no material de vocês, tá? Vocês vão acessar este vídeo. Nos conteúdos, nas atividades, é possível visualizar. Tá? A tutora Luana acrescentou. Certo. Tá? Vamos para a próxima etapa. Aqui. APR. Aqui você vai colocar o local, o setor, a data. Data é importante, viu, gente? Porque, imagina, acontece um acidente, cadê a APR do dia 10 de novembro? E daí tu fica lá te debatendo e não acha. Então, a data é importante. É 10 de novembro de 2024. Coloquem a data. Tá? Ou acontece uma investigação, ou precisa comprovar realmente que a Luciana estava na obra, então é um documento importante. Tá? Aqui você vai descrever a atividade, a tarefa que vai ser realizada, as ferramentas, qual foi utilizado, o responsável por elaborar essa PR. É o nome de quem que vai aqui? É o nome de quem está colocando as informações.
é Luciana Ferreira Farias, Luana Rosa, é o nome de vocês, tá? Isso mesmo, técnico de segurança. Aí vai ter várias etapas nessa obra, tá? E vocês vão ter que descrever aqui a etapa da atividade, o perigo, a causa, a consequência e a medida de controle. Como resolver, né? Quer falar, Luana? É que abriu um áudio, eu pensei que era tu que queria falar. Quero. Sim, fui eu, desculpa. Estava esperando terminar de falar. Só uma dica, né? Muitas empresas, enquanto eu fui técnica em segurança do trabalho, né, atuando aí nas empresas, a maioria delas utilizava a sistemática da PR com a data, né, que ela estava sendo elaborada, e muitas vezes com data de término, né, com validade. Então, por exemplo, essa atividade que está sendo feita, essa PR, ela vai durar por 30 dias, né? 30 dias vai ser essa obra. Bom, então a PR, esta PR, ela tem duração de 30 dias, né? Havendo necessidade de extensão dessa obra, aumentar os dias ou esqueceram de algum detalhe, essa PR ela precisa pelo menos de uma revisão. Então é importante, né, não só colocar a data que ela está sendo elaborada, o período de, mas também é importante o período que ela vai ser vigente, né? Para que depois que finalizada essa atividade, esse documento volte para vocês e vocês façam o arquivamento desse documento. É importante, tá? Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, vamos usar um exemplo, tá? Vamos usar um exemplo aqui, ó. Etapa da atividade. Um exemplo, organização do material a ser transportado. Tá? Depois aqui, a pessoa pode prensar a mão. Vou usar o exemplo da imagem que a gente vê aqui no vídeo. Ó. Eles estão transportando alguns materiais que vai sair daqui. Aqui tem não dá para chamar um buraco, acho uma cratera quase, né? É de um pavimento para o outro, eles estão transportando essas chapas, esses materiais, né? Então, voltando lá no nosso outro slide. Aqui. Aí você vai colocar organização do material a ser transportado. Tá? Um exemplo aqui. Perigo ou fator de risco. Pode prensar a mão, pode ter algum corte, né? Depois, vai ter a causa. A causa, o que pode ser? O material pode escorregar. Né? Uma consequência, corte, uma fratura desse material, quando está movimentando esse material, escorregar da mão do trabalhador e ele se machucar, ficar afastado. Uma consequência, desculpa, uma medida, né, de controle. Você pode fornecer luvas, você pode providenciar algum acessório que vai conseguir segurar este material, né? Não é só cada um pega numa ponta e a gente sai arrastando, não. Para você conseguir transportar de maneira correta, sem colocar em risco, né, a mão ou o braço do trabalhador. Tá? Esse seria um exemplo para preencher a PR. Tá? E de acordo com a PR, né, não precisa já colocar assim, morte. Não. Vamos analisar toda a situação. Pode acontecer uma morte? Pode. Mas tenta focar de uma forma que você consiga pensar como resolver. Não seja já jogando, né, para a questão de, o fornecedor não, desculpa, o funcionário vai morrer. Não, às vezes vem umas assim muito direta, morte. Ah, mas vamos desenvolver melhor essa resposta. Vamos pensar, a gente pensa na prevenção. Não precisa preencher todas as linhas. Tu vai montar ela de acordo, né, com a tua análise, mas não é uma linha só, né? E vai estar achando que tá tudo certo. Deixa eu só ver aqui no enunciado, não me lembro quantas. Deixa eu ver se tem aqui. Tu lembra, Luana? É pelo menos 3. É pelo menos 3? 3 situações diferentes. Isso, eu tava na dúvida se era 6. A tutora Luana é mais boazinha do que eu, hein? Eu já ia 16. Ó, deram sorte, hein, que ela lembrou. Eu tava tentando me lembrar aqui. Certo? Pessoal. Coloquei uma observação, porque a gente recebe muita atividade com fator de risco, o que é lesão, né? Fator de risco, corte. Fator de risco,
queimadura, né? A lesão em si, ela é a consequência do fator de risco, a consequência, o que vai acontecer se houver um acidente, tá? Então, eu coloquei aqui, se vocês quiserem copiar ou tirar uma foto para guardar, esse lembrete aqui, ele vale para muitas atividades, não só na UC3, né? Mas em muitas atividades que vocês vão fazer. Tem que estar muito claro para nós, né, técnicos em segurança do trabalho, o que é um fator de risco, né? E isso fica muito confuso muitas vezes, né? Então, o fator de risco é o corte. Não, o corte é a consequência. Qual que é o fator de risco? Manuseio de objetos afiados, né? Por exemplo, né? Ou pérfuro-cortantes. Esse é o nosso fator de risco, né? A consequência vai ser um corte, uma perfuração, né? Então, só para deixar a dica para vocês, eu acho que isso é bem importante, tem muita confusão ainda, né? E às vezes a gente vai passando as UCs e essa dúvida, né, acaba que não é sanada por muitas vezes. Então, para deixar claro aqui para vocês, né? Então, o que é os fatores de risco? É o calor, frio, ruído, vibração, né? Manuseio de produtos químicos. Às vezes o pessoal coloca também, né? Intoxicação, né? Não vai, o fator de risco não é a intoxicação é uma consequência do quê? De um manuseio de um produto químico, né? Então, essa diferença tem que estar bem clara, tá? Então, eu coloquei aqui o textinho, apesar de longo, né? Ele é importante, tá bom, pessoal? É uma boa dica, Luana. Vai ajudar muito o pessoal nessa parte, quando dá aquela dúvida, consequência, risco. Vai ser ótimo. Vocês pegaram as nossas orientações aqui no chat? A doutora Luana colocou vídeos, colocou o site. Luana, não falamos do site de referência, né? Vamos colocar. Só colocou ali, importante. Né? Pessoal, eu quero que pesquise a NR17, por exemplo. É só colocar ali na internet, NR17, copio e mando para a tutora? Jamais, pessoal. Procurem o site oficial do governo. Eu coloquei no início, Lu. Sim. É que entrou umas pessoas um pouquinho depois. Se puder compartilhar de novo. Pessoal, por que a gente bate nesse assunto, tá? Coloquem sempre as informações que está no site do governo. Tá? Por quê? Porque você pode pegar uma norma que está desatualizada. Alguma informação que rola na internet ali que está antiga. Luciana, tá errado? Tá errado. A gente tem que sempre usar as normas atualizadas. Daí vai acabar voltando a atividade, daí vocês vão dizer, poxa, a tutora Luciana e a tutora Luana estão pegando no meu pé. Então, assim, sempre cuidem esses detalhes, tá? Usem, né, esse link como a referência de vocês para pesquisas. A gente também colocou no início para vocês os links das atividades. Agora aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida dos assuntos que a gente conversou? Ficaram com alguma dúvida? Não? Então, na hora que vocês estavam falando, deu uma cortada. Você falou assim, ainda bem que a Luana falou, são 3. Eu não entendi o que você está falando. Peraí, eu volto ali, não tem problema, vamos lá. Só um minutinho. Aqui, ó. Eu não lembrava quantas etapas tem essa atividade, tá? Tem que colocar no mínimo 3. 3 diferentes, entendeu? Um exemplo que eu usei, organização do material a ser transportado. É um exemplo, daí você vai preencher as outras etapas aqui, depois vai colocar outro exemplo aqui. Quero colocar 6, pode colocar. Mas se colocar 3, estaria certo. Me escutou? Tá. É como às vezes corta um pouco a internet, a gente fica com essa dúvida, né? Se vocês ouviram ou não. Tá? Alguma dúvida? Ou era só essa, Daniela? Alguém tem mais alguma dúvida? É hora de aproveitar, pessoal. Quer que fale de novo da 1, a gente fala. Pode ser, não pode ser 6 também, se você quiser colocar. Mas ali no enunciado da atividade diz, né, Luana? Eu não me lembro agora. Eu não tenho ela aberta aqui agora.
É 3, né? São 3 quadradinhos, isso, diferentes. São 3 etapas da atividade. Sim. E é importante daí colocar mais de 2, 3 fatores de risco, pelo menos, para cada atividade. Para cada atividade, isso. Não vai colocar só um item aqui, é isso que tu quis dizer agora, né? Isso. Vai encontrar outro fator também. Isso. Sem dúvidas, então, vamos para a próxima etapa aqui. Nós gostaríamos de agradecer vocês pela atenção, pelo momento, né? A tutora Luana compartilhou com vocês o link, né, do Fale Conosco. É muito importante para nós a avaliação de vocês, né? Com elogios, sugestões de melhoria para nós, tutoras, né? E também para o curso. Certo, pessoal? Alguma outra dúvida? Não? Ah, que bom. Que bom que vocês conseguiram tirar as dúvidas de vocês. Ria, tu entrou na finaleira ali, tu disse que tu tem alguma dúvida? Que isso, Daniela, estamos à disposição, né, tutora Luana? Exatamente, estamos à disposição. Ria, eu coloquei o link ali do Fale Conosco. Se vocês puderem, né, entrar ali, a gente ainda tem 8 minutinhos para a finalização da aula. Então, se vocês puderem acessar esse link, deixar ali um elogio ou uma sugestão de melhoria para que a gente possa estar melhorando, né, nas nossas Tudo é válido. aulas, fiquem à vontade. Ria, você disse que entrou quando a aula estava em andamento, teve um problema na internet. Tu tá com alguma dúvida em alguma atividade específica? Eu posso voltar ali na atividade. Deixa eu marcar ele. Talvez ele não. Eu posso abrir o microfone dele. Deixa eu marcar ele seja aqui. Melhor para falar. Rian, Atividade 3? Eu abri o teu áudio. Se tu quiser falar a tua dúvida, fica melhor para a gente esclarecer. Pode ficar à vontade, tá? Pessoal, quem quiser pode continuar em sala, viu? Fiquem à vontade. Vou voltar ali, Luana, na atividade 3, então, para a gente voltar na tela para explicar. Ria, tá nos escutando? Se você não quiser falar, pode escrever, fica à vontade. Como você preferir. Eu não sei se a dúvida dele é essa, mas ele perguntou ali em cima se seriam 3 dentro do mesmo quadradinho. Na verdade, são 3 atividades, 3 etapas da atividade, né? Então, por exemplo, deslocamento do material para o piso superior, organização do material, né? Então, é uma atividade em cada quadradinho desses 3, pelo menos, que estão aparecendo aqui em tela. Daí e vai aí, descrever aqui nos ali o passo a passo. De risco, isso, e aí nos fatores de risco, aí sim tu pode colocar quantos tu conseguir visualizar ali no vídeo, tá? 2, 3, 4, tá? Não sei Essa se era a era tua essa. dúvida? Alguma outra dúvida, pessoal? Obrigada, obrigada, Isso, Anne. isso, Muito obrigada. Pelo menos 3. Obrigada pelo elogio. Muito obrigada pela atenção de vocês e pelo elogio. A gente fica bem feliz, né, Luana?
Elogio postado. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Que isso, a gente fica muito feliz. Até fiquei com vergonha agora, Luana. Até deve ter ficado vermelha. Não, o acesso é para outras pessoas, a gente só recebe depois a informação. Mas muito Mas obrigada. a gente recebe sim depois. Muito obrigada. Depois, né? Depois vem o retorno. A gente fica feliz, né? Porque receber uma reclamação é bem fácil e um elogio é um pouquinho mais difícil, né? Então, por isso que a gente pede, quando a gente vê um retorno positivo de vocês, né? A gente pede mesmo para entrar lá e deixar um elogio ou a sugestão de melhoria, né? Sim. Porque a gente está sempre tentando dar o nosso máximo, né? O nosso melhor. E fica feliz quando a gente consegue atingir o objetivo. Obrigada, Eliana. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu e a Luana, a gente iniciou a nossa carreira no Senac juntas, né? Então a gente fica muito feliz, né? Quando vem esses elogios em dupla, né, Luana? Sim, é muito bom. Então, acho que é isso, gente. Então, pessoal, tiverem... até mais. Se tiverem mais alguma dúvida, senão nós vamos encerrar a gravação aqui, né? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigada pelos elogios, pessoal. E uma boa semana para vocês. Se cuidem. Até a próxima. Boa noite, gente. Um abração. Se cuidem. Boa noite. Até mais.